Sabe aquela sensação de encontrar um portal para o passado? Não um cheio de objetos, mas um cheio de palavras, de emoções, dos sonhos de um jovem poeta lá no finalzinho dos anos 90? É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos abrir o caderno de poesia de Edielson Ramos e mergulhar na jornada criativa de um artista. Olha só para essa página. Ela é a pura essência do processo criativo, né? Tem o texto datilografado, mas também tem anotações à mão, rabiscos. Cada marquinha aqui conta uma história. E a nossa pergunta guia de hoje é exatamente essa. O que um objeto tão pessoal, com mais de 20 anos, pode ensinar para a gente sobre o que é, afinal, a criatividade? Então, a nossa exploração vai seguir os passos desse poeta. A gente começa com o caderno em si, depois vamos sentir as primeiras chamas da paixão, ouvir a voz da experiência que guiou ele e, claro, testemunhar a sua evolução. E ó, fica de olho, porque tem uma virada nessa história que transforma tudo em melodia e nos leva até o legado final desses versos. Primeiro, o próprio caderno. Isso aqui não é uma obra pronta, acabada, pensa nele mais como um laboratório criativo. É uma coleção de folhas datilografadas presas por uma espiral que guardam os trabalhos de um jovem autor, o Edielson Ramos, bem na virada do milênio. É um registro super íntimo de um processo em pleno vapor. E as primeiras páginas, lá de 1999, são pura combustão. A paixão aqui é crua, é intensa, é quase que um monólogo sobre o grande tema universal, o amor romântico, mas na sua forma mais avassaladora. E dá pra sentir essa energia pulsando. Olha só, Amor Ardente de outubro de 99. Escuta só esse trecho. Vem, vem me namorar, vem, vem me arrasar com esse amor ardente que eu não consigo tirar, esse amor selvagem da minha mente. É uma entrega total, sabe? Uma declaração sem filtro nenhum, direto do coração para a página. Então, esses são os pilares da primeira fase dele. Amor, saudade e uma intensidade que é quase febril. Poemas como Minha Realidade e o próprio Amor Ardente mostram um poeta totalmente mergulhado nas profundezas da paixão. Esse é o ponto de partida. Mas a jornada criativa, a gente sabe, raramente é solitária. De repente, uma segunda caligrafia começa a aparecer nas margens das páginas. É uma voz mais experiente, a do seu tio e mentor Ivan Ramos, que inicia ali um diálogo silencioso com os versos do jovem poeta. E é aqui a gente vê essa parceria em ação. O mentor não está só corrigindo, ele incentiva, ele sugere, ele desafia. Ele não apaga a voz do poeta, pelo contrário, ele ajuda a lapidá-la. É uma verdadeira aula de como a orientação certa pode transformar um potencial bruto em arte refinada. E esse apoio era explícito, era poderoso. Em uma das notas, o mentor escreve: belíssimo trabalho poético, você tem um notável potencial dentro de você. Use-o plenamente. Já parou para pensar no impacto de palavras como essas para um artista em formação? É o tipo de incentivo que muda o rumo das coisas. E claro, essa parceria começa a construir algo novo. Com o tempo e essa orientação, a voz do poeta amadurece. Aquele fogo da paixão inicial, ele não se apaga, mas ele aprende a aquecer outros cômodos da alma, sabe? Essa trajetória fica super nítida aqui. A gente começa em 99 com toda a intensidade de Amor Ardente. Um ano depois, em 2000, o horizonte se expande. Ele passa a falar da nação, em Brasil 500 anos, e da família, em Mãe. E aí, em 2001, o poeta alcança uma nova profundidade, com versos muito mais reflexivos sobre paternidade e o amor maduro. Colocando lado a lado, a mudança fica ainda mais clara. A poesia de 99 era fogo, era emoção crua. Já em 2001, a gente vê o crescimento de uma árvore. A linguagem fica mais elaborada, os temas se aprofundam, indo para a família, para a pátria. A impulsividade explosiva deu lugar a uma reflexão muito mais madura. E bem quando a gente pensa que já entendeu a jornada desse poeta, o caderno revela uma última e talvez a maior de todas surpresa. Algo que muda o jeito como a gente lê tudo o que viu até agora. Até este momento a gente leu todos esses textos como poema, certo? Mas e se essas palavras tivessem sido feitas para serem mais do que só lidas? E se desde o começo elas tivessem uma melodia escondida? A resposta estava lá, escondida no final do material. Olha só, à esquerda o poema Amor por Demais e à direita a partitura de uma canção chamada Por Te Amar Demais. Os versos são exatamente os mesmos. A poesia, gente, desde o início, era também música. Isso revela que muitos poemas nesse caderno tinham, na verdade, uma vida dupla.
As partituras, que vêm até com acordes de violão, mostram a intenção clara do autor de unir poesia e melodia desde o princípio. Essa descoberta não muda os poemas, mas completa a nossa compreensão da jornada artística dele. Então, ao fechar este caderno, o que é que fica para trás de verdade? Qual é o verdadeiro legado que esses versos deixam? Fica a imagem de uma jornada completa. Um poema como Pai, Mais Uma Vez Pai, lá de 2001, é o ponto alto dessa maturidade. Ele fala de amor, sim, mas de um amor transformado pela vida, que já entende a perda, a saudade, o legado. É o poeta no auge da sua evolução dentro deste caderno. No fim das contas, este caderno mostra pra gente a anatomia da criatividade. Não é um raio que cai do céu, pronto. É um processo. Começa com a paixão crua como uma chama, depois é nutrido pela orientação de um mentor, como uma planta que é regada, e finalmente floresce em algo mais complexo, mais maduro e, nesse caso, até musical. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Muitos de nós temos gavetas, caixas ou até arquivos no computador com os nossos próprios cadernos, né? A pergunta que fica no ar é: quantas grandes histórias, quantas jornadas criativas como a do Edilson Ramos estão por aí só esperando para serem redescobertas?